Ouvir o personagem do Jack Chan, o Sr. Han, falar de Kung Fu e na hora entrar um take desse aqui, Kung Fu. Pode ser que para você pareça algo surpreendente, e de fato a movimentação é muito bacana, porém para quem é mestre de Kung Fu recebe logo uma facada no peito já que isso não é Kung Fu. Pois é, trata-se de tricking. Então naquele momento que a gente podia ver talvez isso aqui, a gente acaba vendo uma movimentação muito mais americanizada das técnicas de chutes e saltos do que do próprio Kung Fu, e isso, é claro, resulta em bad vibe, que possivelmente teremos alguns problemas nas coreografias desse filme. Saudações, seja bem-vindo a mais um Mundo Kung Fu, sou Gabriel Almeida, e finalmente, filme Karate Kid Lendas tem o seu primeiro trailer divulgado pela Sony Pictures. Vou falar sobre o que eu achei do enredo, qual a história desse filme, será que ela tá boa? Sobre a caracterização, vestimenta dos personagens, as roupas usadas na China e nos Estados Unidos, será que transmite o que cada arte realmente é? Terceiro, sobre o estilo de luta em cada um deles. Aqui tenho sérias críticas a fazer, inclusive já fiz a primeira a respeito da cena que eu achei a mais empolgante, não é Kung Fu. Não! Quarto, o tipo de treinamento adotado, tendo em vista que Li Fong, o personagem principal, aprendeu Kung Fu na China e depois começou a aprender o Karatê no alto de um prédio nos Estados Unidos. Em quinto, o significado da frase 2 galhos, uma árvore, mencionada durante o trailer, muito bacana. Eu vou revelar a relação disso com Kung Fu, com o Karatê e a possibilidade do surgimento de um estilo híbrido. Em sexto e último, as referências como, por exemplo, o tira-casaco, bota-casaco e o fato do personagem de Jack Chan, o Sr. Han, ter o mesmo nome do personagem do Reboot de 2010, que se passa lá na China com Dre Parker, o filho do Will Smith. Tira casaco. Mas eu acabei de Tira fazer isso. casaco. A maioria das pessoas acreditavam que esse reboot era fora do Miyagi-verso, ou seja, não participava ali necessariamente do mesmo mundo que se iniciou o Karate Kid. Porém, a gente pode estar enganado com isso. Eu vou falar sobre tudo isso nesse vídeo, então já capricha um like, se inscreve no canal, ative o sininho de notificações aqui do Mundo Kung Fu para você não perder nada. Confere os links que eu deixo na descrição, tem link de curso online, você pode aprender passo a passo comigo e link da nossa comunidade no WhatsApp, por lá você não perde nenhum conteúdo que eu posto aqui no canal, tá certo? Confere aí embaixo e me segue no @Mundo Kung Fu lá no Instagram também. The tree grows strong. Então, começando pelo enredo, eu já vou dar uma nota antes de começar a falar e você já vai deixando a sua nota aí para cada quesito desse, tá certo? Lembrando que é apenas um único trailer, o primeiro que saiu tem pouca informação, mas dessas poucas informações a gente tira aí uma ideia de como vai ser o filme. You knew Mr. Miyagi? I did not come looking for Sensei Miyagi. Em Karate Kid Lenda, que vai ser lançado dia 30 de maio nos cinemas, temos uma situação inversa ao filme de 2010, o quinto filme da franquia. No lugar de um americano indo com sua mãe viver na China e lá aprende assim o Kung Fu para superar aqueles desafios que acabam sendo impostos pelos valentões de sua escola, aqui temos um chinês que vai com sua mãe para os Estados Unidos e se mete nos mesmos tipos de encrenca por causa de uma gatinha. Sempre tem uma gatinha no meio. Foi assim com Daniel e Johnny, foi assim com Dre e Shen e, pelo que parece, será assim também com Li Fong e essa menina que aparece aqui no metrô. Porém, diferente do Dre Parker, que era um esmirradinho, aspirante à faixa branca no Karatê de TV, Li Fong já possui um treinamento mais avançado, ele é um faixa vermelha, considerado um intermediário na maioria das escolas de artes marciais. A faixa vermelha é aquela que precede a faixa preta normalmente nos estilos de Kung Fu. E pô, não é qualquer um aluno que vai poder, dentro de sua escola, treinar de forma diferente dos outros, com fone de ouvido, que nem a gente vê o Li Fong aqui. O cara é considerado bom. Porém, apesar dele ser top no Kung Fu, isso parece não ser o suficiente. E aqui começa a minha indignação com o roteiro. O que faz o Kung Fu de Li Fong não ser o suficiente para ele enfrentar outros desafiantes e ele vai precisar assim do Karate Miyagi? Tudo indica que para superar os desafios nos Estados Unidos, o Li Fong precisará sim do Daniel San e será ensinado aí o Karate Miyagi a ele. Isso tudo graças ao pedido do Sr. Han, que é mestre do Li Fong na China.
E pra quem faz Kung Fu, sabe que essa cena aqui, com o Li Fong fazendo a saudação Jin Li, a saudação marcial do Kung Fu para o Daniel LaRusso, e atrás está ali o mestre dele, o Sr. Han, aquele que está entregando o seu discípulo para o outro poder ensinar, é algo realmente emblemático porque requer essa autorização, é uma cortesia, é uma norma de etiqueta nas artes marciais chinesas. E esse Sr. Han que a gente vê mais descolado, com uma jaquetinha, dono de uma grande escola de Kung Fu, que é o que a gente vê no início do trailer, aquela escola gigantesca no meio daquela cidade grande, é realmente algo de um empresário com condições financeiras muito boas, diferente daquela versão 1.0 do Sr. Han de 2010, que era apenas um zelador, o dono ali de um estabelecimento onde ele alugava e acabava desentupindo algumas pias também. Foi uma virada entanto em sua vida. Vamos ver como o enredo vai desenrolar essa história pra gente. Olha a diferença dele pro personagem de 2010, ele tá mais bem cuidado, e o Daniel continua com o cabelo pintado. E o Daniel, é claro, aceita o pedido do Sr. Han e os dois começam a treinar o jovem Li Fong no alto de um prédio. Claude. Então fica aqui a minha dúvida, deixa aí nos comentários o que você acha. Por que que o Li Fong tem que aprender um karatê ao invés de ele usar o que ele já sabe com Kung Fu? Espero que haja uma boa explicação. Segundo, vamos falar sobre as caracterizações dos personagens enquanto atuam no combate, nas apresentações de luta. Aqui a gente vai encontrar uns personagens usando na China os Yifus tradicionais, é como chamamos as roupas do Kung Fu, é Yifu que se chama, diferente dos estilos japoneses que usam o kimono, né? Já na América, o Li Fong usa uma blusa branca com a sua faixa vermelha amarrando sua calça de Kung Fu. Ok, mas no que parece ser a luta final, ele vai estar usando um kimono meio desleixado assim, um kimono cinza, uma bandana escondida pelos seus cabelos. Bom, essa vestimenta aí eu já não gostei muito não. No take de uma das lutas, um personagem com o cabelo pintado e uma roupa meio que pegando fogo assim me lembrou muito aqueles personagens do jogo Tekken. Pra mim aqui, nota 7 para vestimenta, acho que poderia melhorar em alguns aspectos, mas nota 7 só para passar de ano. Em terceiro, vou falar sobre coreografia e aqui a gente tem um grande problema. Vemos duas crianças treinando na frente do Sr. Han. Parece que num tempo anterior, talvez. Será que é o Li Fong, um deles? Depois a gente vai ter esse mesmo espaço, mas bem preenchido de alunos. Alguns movimentos básicos do Kung Fu são apresentados, aqui a gente vê o Zatren, o Chongtren e algumas bases do Kung Fu. O tira-casaco, bota-casaco também está aí sendo referenciado em relação ao filme anterior. E o Li Fong treinando no Mukjong, o boneco de madeira ao fundo. Movimentos são legítimos do Kung Fu. Boa! Tem esse take, isso é tracking e não Kung Fu, como eu falei. Para quem não sabe, é uma modalidade criada nos Estados Unidos em 1990 que envolve diversos saltos ginásticos misturando o taekwondo com a capoeira e movimentos do break dance. Então, são técnicas legais, ok, mas não é Kung Fu, entende? E é bem nessa hora quando o narrador, no caso o personagem do Jack Chan, o Sr. Han, fala Kung Fu. As raízes, Kung Fu, e aí aparece um movimento de tracking. Poxa, a gente podia ter visto um atleta de verdade saltando ali, um dublê ligado às artes marciais chinesas, mas escolheram talvez puxar a sardinha do lado americano, colocaram o Li Fong fazendo tricking. Então por isso eu vou dar aqui nota 3, sim, nota 3, dá a sua nota aí. Pode ser que você discorde de mim, o movimento, como eu falei, é legal, mas não é Kung Fu. Kung Fu é isso aqui, ó. E aí eu acho que não tem comparação com o filme anterior, pelo menos o que foi apresentado até agora. O filme de 2010, apesar de muitas pessoas rejeitarem por ser, é Kung Fu, fugiu muito da história, as cenas de lutas são incríveis. Muito realistas e também apresentam muito do Kung Fu.
Em quarto, vou falar sobre o tipo de treinamento adotado. Todo filme interessante de arte marcial, desde os filmes do Van Damme até os clássicos de Kung Fu, possuem algum tipo de treinamento que marca a gente. O do Van Damme certamente em O Grande Dragão Branco foi quando o Shidoshi dele puxa a corda e arrebenta suas pernas ali, ele alcança aquele espacate zero, enquanto que, por exemplo, no filme de 2010, no Reboot, a gente tem, além do tira casaco, bota casaco, o personagem do Jack Chan usando bambus e cordas para manipular o movimento do Chaldré. Isso é tudo muito legal. E aí eu posso citar vários exemplos, filmes com Jet Li, isso tudo aqui faz parte desse universo das artes marciais. E aí a gente vai ter, nessa versão agora, um boneco improvisado em cima do prédio, onde tem uma bola no centro e um tronco que deve girar. Ok, interessante, mas nada muito inovador. As cenas ali, poucas, não me transmitiram uma coisa assim de caraca, que treinamento incrível, algo que não me surpreendeu, com uma nota 7 só para passar de ano. Hey, I did it. Em quinto, vamos para o lado mais filosófico, em que envolve também como a estrutura das artes marciais, pelo menos das famílias tradicionais, são compostas, né? Quando você tem estilos antigos e eles vão sendo formados, vão criando ali raízes ou então criando galhos, é como se fosse uma árvore. Você inicia de um modo, há um mestre patriarca, aquele grão-mestre. Inclusive tem vídeo aqui no canal que eu falo sobre essas diferentes classificações de mestre, grão-mestre, depois dá uma conferida. Então é importante lembrar que tanto na vida real quanto no universo de Karate Kid, no Miyagi Verso, a gente vai ter o karatê sendo trazido da China. No terceiro filme, quando o Daniel vai até o Japão, em Okinawa, o Sr. Miyagi mostra para ele lá o dojo e ele explica um pouco a respeito de como um ancestral dele, por acidente, foi parar na China, ficou lá 10 anos e aprendeu um estilo de Kung Fu, e quando ele volta da China para o Japão, esse pescador, ele vai desenvolver dentro de Okinawa a sua linhagem marcial do Miyagi Karate. E nessa cena, na casa do Sr. Miyagi, a gente tem a referência do Shinpo Sansei aqui no canto. Esse mestre muito se parece com o lendário mestre Ryu Ryuko, da Garça Branca de Fujian, mestre que viveu na virada do século XIX para o século XX, e esse é o mestre que deu origem, na vida real, ao Goji Ryu, estilo de karatê que a gente vê sendo praticado pelo Daniel e toda a linhagem do Miyagi. Ryu Ryuko é um mestre chinês de Fujian de Garça Branca, estilo Garça Branca. Então tem muitos movimentos do karatê que a gente vê principalmente com os dedos assim, significa as asas ou os bicos da garça, né? Então são técnicas circulares e precisas. Talvez a gente vá encontrar algum parentesco desse grão-mestre, dessa origem do estilo Goji Ryu, lá com a família Han. Porém, o trailer não deixa nada disso aí, nenhuma suspeita a respeito. Eu estou especulando. Tomara que aconteça. Nota 9 no conceito filosófico do trailer. Em sexto, temos referências. Sim, tira casaco, bota casaco, como já mencionei. E isso está relacionado às técnicas do Miyagi de ensinar. Oh, this spot. What spot? E o Sr. Miyagi ensinava, assim como o Sr. Han também, que nas tarefas do dia a dia a gente pode tirar lições, aquilo pode nos ajudar. Então é como se fosse um ganho dobrado. Além de você estar limpando a casa do mestre, você está aprendendo a se defender. Nessa cena aqui a gente vê todas aquelas cercas, o carrinho amarelo que o Daniel ganhou do Sr. Miyagi, olha ele aí, bate uma nostalgia para os fãs. Esse cara do estilo Tekken me dá um gatilho em pensar no Cobra Kai. E o rival Master Blaster, que deve aparecer aí na luta final, que deve ser nessa cobertura, talvez tenha uma ligação sim com o Cobra Kai. Afinal de contas, está tudo no mesmo universo. Quem sabe não vai aparecer um estilo híbrido que é o Tang Soo Do, né? Como eu já falei naquele meu vídeo, você não assistiu, assiste. O Tang Soo Do, ele não é um estilo de karatê, ele é uma fusão que nasce na guerra, um estilo que é realmente traiçoeiro, dentro da mitologia do Cobra Kai, tá certo? O original não necessariamente é assim. Veja o vídeo que eu falei, porque você vai gostar se você ainda não viu. O take do beco foi bem interessante, me lembrou o Jet Li. E lembrando, galera, não é o ator que tá fazendo isso, são dublês. A era do Jet Li, do Jack Chan, Donnie Yen, de fazerem quase 100% de suas cenas, é algo já escasso, né? Ninguém dá mais valor aos verdadeiros lutadores que poderiam estar atuando em filmes. E eu acho isso tudo uma pena, porque a gente deixa de explorar cenas realmente incríveis numa única sequência para ter filmes totalmente picotados, para disfarçar aquilo que o ator não consegue fazer.
A faixa por trás do bonsai do Miyagi, em volta de umas nuvens vermelhas, que são nuvens do tipo chinesas, certo? Fazem aí uma fusão dessas duas culturas. Han e Daniel lutando juntos no que parece ser um torneio clandestino também me remete a Cobra Kai. Me lembrou, é claro, Daniel e Johnny, né? Sobre as referências aqui eu vou dar nota 10. Ok, vamos para a média das notas que eu dei. Enredo 7, mais caracterização 7, mais estilo de combate de luta 3, treinamento adotado 7, lado filosófico 9, referências 10, média 7.1, tá de bom tamanho. Se você discorda, concorda, comenta aí qual a sua nota, deixa o seu like no vídeo, se inscreve, ativa o sininho de notificações, confere os links que eu deixo na descrição. Tem o curso online de bastão, de nunchaku, de formas do Kung Fu. Tenho certeza que você vai gostar, dá uma conferida. Ingressa no nosso grupo do WhatsApp para você não perder nenhum conteúdo aqui do canal. Me segue no @Mundo Kung Fu e te vejo em breve. Um forte abraço, saudações, Zaijian!